Bom dia, bom dia, bom dia. Já tem alguém aqui? Já tem gente chegando aí? Bom dia, você que está nesse momento agora acordando. Talvez já está acordado aí. Acompanhando. Ok. Ajustes. Estou aqui no templo sede da nossa igreja, para mais uma escola bíblica. Dominical. Não estou conseguindo ver quem é que está aí online. Tem 2 pessoas, eu não estou vendo quem é. Acena aí, por favor. 3 pessoas vão chegando. Puder postar o link aí no grupo da igreja, da congregação, a gente vai adiantando aqui. Eu tentei tirar essa imagem espelhada ali, gente, mas eu não consegui, tá? Eu não sei. Olhei vídeo na internet, mas não tem só de iPhone, um negócio assim. Tava querendo que a gente conseguisse aí. Se alguém tem esse conhecimento técnico aí mais aperfeiçoado, por favor, seria bom se a gente conseguisse tirar o espelhamento aí da imagem, né? O bom dia ficar mais bonitinho, vamos dizer assim, tá bom? Bom, como não temos como resolver isso, pelo menos por enquanto, nós vamos fazer um pequeno estudo hoje. Como eu disse na semana passada, estava aberto os irmãos se quisessem ter alguma sugestão. Vou ficar constantemente ajeitando, tá, gente? Até ficar o melhor possível. Bom, ninguém me deu uma sugestão assim de tema. Só recebi a sugestão de a gente fazer uma utilização talvez de um material, alguma coisa, para passar para o pessoal poder acompanhando aí. Eu vou dar uma olhada nos materiais que nós temos aqui, no templo nosso, que aí eu vou ver se é possível fazer isso, tá? A gente utilizar o material aqui, aí cada família pode ter um material, um livrinho, alguma coisa assim, e a gente pode ir falando sobre os assuntos, enquanto vocês podem fazer aí anotações no livro, acompanhar diretamente no livrinho, alguma coisa assim. Mas aí eu passo para vocês certinho. Tentar aqui ver se tem suficiente também, tá bom? Mas eu posso também fazer um outro tipo de coisa. A princípio, eu vou ver isso aí, tá? Se tiverem sugestões também, estou aberto a sugestões para melhorar, tá bom, irmãos? Bom, como falamos, tema da nossa escola bíblica, eu acredito que apareceu aí, né? Não sei se apareceu. Apareceu o tema, gente? Não estou conseguindo ver aqui. Interage comigo aí. Tá? Seria do tema. O tema que eu coloquei. Compreendendo
pecado bíblico, conceito bíblico de pecado, não sei se é. Eu digitei, mas nem não apareceu aqui, não está aparecendo para mim. Aí vocês falam aí, tá bom? Bom, ninguém falou nada, tá tudo tranquilo, né? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre sentido, significado e conceito, sei lá, usar a palavra qualquer, para a gente entender o que a Bíblia fala sobre pecado, na sua origem, no sentido, na sua consequência, no seu processo, qual o processo que se dá. Talvez o mais importante é como enfrentá-lo. A Bíblia apresenta isso para nós. O texto básico aí, para você que quiser anotar. Bom, ninguém acenou, ninguém falou nada, tá todo mundo bem, né? Apareceu aí o título da mensagem, gente? Até agora eu não sei. Título da lição. E aí, meu povo? Alô? Alô, som? Apareceu o título da lição? É uma pergunta. Vocês podem postar aí dizendo sim, apareceu, não apareceu. Porque eu digitei, eu não estou vendo aqui no meu visor. Entenderam? E aí? Só um minutinho, gente. E aí, meu povo, ninguém responde nada. Não estou sabendo se está escrito aí. Está escrito aí no barra do título, o tema. E aí, gente? Bom, vamos responder mesmo, né? Vamos lá. O texto básico é Gênesis 3. Gênesis 3 é o texto que conta a história da queda do homem. A queda do homem, que é o momento em que o homem desobedece a Deus. E aí sua vida vira de cabeça para baixo. E a gente experimenta todo tipo de problema, todo tipo de mazela. A partir do capítulo 3 de Gênesis capítulo 3, versículos, todo capítulo 3, ou 24 versículos, vamos ler aí por parte, ou depois a gente vai explicando direitinho, tá bom? Espero que todos estejam acompanhando aí o texto, leitura bíblica, Gênesis 3. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que a mulher declarou à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas da árvore que está no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável
para se obter sagacidade. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviu o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. E procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha isso que colocou aí agora, que vocês estão tentando digitar, mas não estão saindo nada, né? Eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Vocês responderam, mas eu não vi, não apareceu. Não entendi, mas tá. Ok. Então acompanha aí, vamos continuar, tá bom? Mas o Senhor, versículo 9, mas o Senhor, Deus, convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isto que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus determinou à serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás o pó da terra todos os dias de tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia dará luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita és a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas. E tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. O texto continua: assim Adão deu à sua mulher o nome Eva, porquanto ela seria o nome de toda a humanidade, seria a mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver eternamente. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim e fez com que o lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Nós temos aí, queridos, a descrição, no primeiro momento, pecado. O pecado como essa tragédia aqui do capítulo 3 de Gênesis. Nós temos aí como o pecado entrou na raça humana e até hoje está aí presente, não apenas nos seus efeitos danosos, mas principalmente na sua consequência espiritual,
que é a separação do homem de Deus. O homem está em conflito com Deus, ele está em litígio com Deus. E é por isso que vivemos tantas mazelas que vivemos aí. Eu queria falar um pouquinho sobre esse pecado, que é o destruidor da comunidade. O pecado é o destruidor da comunidade. A comunidade é um projeto de Deus. Aqui você pode falar, mas que comunidade tinha aqui? O casal é uma comunidade. Eram duas pessoas diferentes que estavam juntas no mesmo propósito. Então o pecado ele rompe esse relacionamento. Certo autor ele disse que o pecado rompe o tríplice relacionamento que temos. Primeiro, relacionamento com Deus, onde o homem poderia ter acesso direto a Deus. Nós vemos no texto que Deus ia lá, tomar o chá das 5 com eles, tomar um café da tarde, todos os dias. Ia lá bater um papo, falar sobre a vida, naquele ambiente em que não havia nenhuma necessidade, nenhuma falta e, obviamente, nenhum pecado, e Deus estava ali com eles todos os dias como seu companheiro. Irmãos, eu não estou conseguindo dizer quem é que está chegando, porque eu não estou conseguindo ver, tá? Mas todos são bem-vindos. Então, bom dia a todos para quem está chegando, porque eu costumo dar acenar, né? Aqui, mas eu não estou conseguindo, eu não sei porque, dessa vez eu não consigo acenar. Antes aparecia os nomes dos irmãos que estavam entrando, um comentário, e eu soube pela Valesca que não está vendo, não está aparecendo para mim, tá bom? Mas o mais importante aqui é o estudo da palavra, né? E aí então, esse tríplice relacionamento que foi quebrado pelo pecado, a relação de Deus com o homem, onde uma relação extremamente amistosa, prazerosa, foi transformada em conflituosa. Deus e o homem agora estavam em litígio por causa do pecado. Havia então um rompimento com esse relacionamento. O outro relacionamento é do homem com o próximo, o segundo relacionamento rompido. Nós vemos aí que o homem e a mulher começam então a viver um relacionamento conflituoso, que até então não havia, né? Até a chegada do pecado, relacionamento de Adão e Eva, era um relacionamento muito mais harmonioso, um relacionamento em que as diferenças nas quais eles tinham, que eram óbvias, do ponto de vista físico, né? Acredito que de outros pontos também, porque ela é uma auxiliador. O texto bíblico usa a palavra idônea e auxiliadora como um reflexo no espelho, mas não espelhado assim como a gente está vendo, né? Meio contrário, né? Distorcido. Mas a palavra idônea vem da palavra reflexo. Então o homem olhava para a mulher, via a si mesmo de forma diferente. Ele olhava para si mesmo. Tanto que o nome Adão não é um nome masculino, não era um nome da pessoa do gênero masculino. Adão era o nome dos dois, do casal. Quando eu chamava Adão, onde você está, Adão? Eu estava chamando o casal. Adão é ser humano, né? Raça humana. O ser humano era essa a pergunta. Depois a gente pode conversar sobre as implicações do nome Eva para ela. Depois é colocado, mas o foco aqui que eu queria, nesse primeiro momento, é mostrar que o pecado ele rompe os relacionamentos mais importantes. O primeiro relacionamento do homem com Deus, o segundo relacionamento do homem com o próximo, e o terceiro, o rompimento do relacionamento do homem consigo mesmo. O homem começa então a viver uma realidade distorcida sobre si, tanto para mais como para menos. E os consultórios aí de psicologia e as indústrias farmacêuticas ganham milhões
por causa disso. Não os psicólogos, né? Mais ou menos, os psicólogos ganham menos, né? Mas a indústria farmacêutica ganha milhões com essa mazela, essa automazela, a autoimagem desfigurada, conceitos a respeito de si completamente distorcidos, que infelizmente nós encontramos dentro do nosso ambiente de igreja, ok? Devido à história de vida, à construção da vida e uma série de outros aspectos, até da personalidade, que implicam em si, que incidem sobre a pessoa. Então, o pecado é o agente destruidor da comunidade. Ele destrói o homem na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo e na sua relação consigo mesmo. Por isso que ele rompe a comunidade, ok? E nada mais propício do que a comunidade para conseguir lidar com isso. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho na frente, quando nós vamos falar sobre como lidar com o pecado. Okay? Mas primeiro vamos pensar aqui na origem do pecado. O pecado, ele originou-se lá no Éden. Não vou entrar nesse aspecto de pecados angelical, o Satanás pecou antes da criação do homem. Não vou entrar nisso aí porque não existe um texto bíblico claro sobre isso, tá, gente? Muitas informações que a gente levanta, que às vezes apresentam em púlpitos como oficialmente bíblico, na verdade, ou são alegorias do texto bíblico. A Bíblia usa uma metáfora, falando de alguém, se eu não me engano, Isaías 14, se eu não me engano é 14, vai falar sobre isso, né? Como caíste a estrela da manhã, blá 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 blá. Ali está falando de um governo humano em metáfora, usando metáfora que obviamente a gente imagina e compreende que seja Satanás. Mas o conceito mesmo bíblico, assim, texto bíblico dizendo, e Satanás estava na presença de Deus, e aí, sei lá, invejou de Deus, aí quis ser igual a Deus, né? Não existe na Bíblia isso, tá? Não existe exatamente isso na Bíblia. Isso aparece em livros apócrifos. Salvo engano, o livro de Enoque. Tá? O livro de Enoque, ele é inclusive um livro que tem uma referência dele lá na carta de Judas, tem uma referência, forte referência ao livro de Enoque. Aqueles conceitos lá. Nós só podemos chegar a esse ponto, nós não temos como alcançar. Mas como a Bíblia ela não se importa com isso, não é importante para a Bíblia saber a origem do pecado angélico. Isso é muito mais especulação nossa, tá, gente? Muito mais curiosidade nossa do que uma necessidade bíblica. A necessidade bíblica é de expor a origem do mal no homem, que é o pecado, as consequências desse pecado a curto, médio e longo prazo estou dizendo da eternidade, e como Deus resolveu esse problema. Basicamente é isso. A Bíblia vai falar sobre o ser humano na sua relação com Deus. Aí, obviamente, de quando em quando aparece esse elemento maligno aí, o Satanás, como alguém está aí para atrapalhar a caminhada, ok? Mas a Bíblia não tem muita informação sobre o que aconteceu antes da criação do homem. Não tem muita informação sobre isso, tá? São poucos versículos que fazem esse tipo de comentário. Então nós não temos interesse em falar do pecado de Lúcifer, se é que era Lúcifer, se o nome Lúcifer é isso mesmo, tá? Não vamos entrar nisso não. Nós não vamos entrar nessa especulação aí. Vamos falar sobre a realidade do pecado do homem. O que é o pecado? O que é o pecado do homem? O que é isso? Né? Bom, vou ficar espelhado aqui, mas como eu falei com vocês, é muito mais para mim do que para vocês. No momento que a gente conseguir inverter isso, se é que é possível, aí a gente vai fazer mais melhor. Vamos lá. A origem do pecado. O que é o pecado? O pecado, na verdade, é uma realidade
ela é uma realidade, um estado de coisas, um estado de espírito, um estado humano que está em divergência com Deus, em divergência com o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lá no capítulo 1 de Gênesis, você vai ler, depois do capítulo 2 detalha a criação da mulher, mas no capítulo 1, no versículo 28, né, vai dizer que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e Deus abençoou. Versículo 27, criou Deus o homem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou e os ordenou. Aí Deus está dando um propósito de vida para essas pessoas. Ele diz: sejam férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, sobre todo animal que rasteja. Dominai. Isso é um conceito, um propósito de Deus para o homem. A gente chama isso de mandato cultural. Mandato cultural é dominai. Deus dá ao homem essa função aí, conhecer, entender, estabelecer critérios. É isso que é dominai. Estabelecer critérios, usar da melhor maneira. E ele diz: aproveite a vida, cresçam, amadureçam, multipliquem-se, tenham filhos, vivam a vida de maneira feliz. Era isso aí que Deus tinha feito com o homem. Esse era o propósito de Deus. Então o pecado é uma realidade divergente da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então a realidade do pecado, ela vai colocar todas essas coisas que são positivas, que deveriam ser positivas, como crescer, multiplicar, dominar a terra. Isso é invertido, isso é distorcido, isso é invertido, como a imagem aqui no nosso quadro aqui. Ele é invertido, ele não tem mais aquela percepção correta. Então, o pecado é uma verdadeira realidade paralela à vontade de Deus. Por isso, ela entra em conflito com Deus. Né? A essência da batalha espiritual é o conflito de vontades. Então, a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Ele criou para determinado objetivo, ele está distorcido, está invertido. E aí, todas as coisas que vivemos, elas ainda que possamos viver da melhor maneira, elas ainda são distorcidas. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13 que a percepção que ele tem agora da realidade é uma realidade distorcida, um espelho polido. Não é naquela época eles usavam bronze, materiais de bronze para polir espelho. Então não era um espelho de vidro como nós temos assim, olhamos a nossa imagem bem nítida, tá? Não era assim. Era a experiência de olhar no espelho era uma experiência estranha, porque conseguia se ver sim, mas não era como a gente se vê hoje. Então era distorcida. Paulo vai dizer isso, ele vai dizer: nós vemos as coisas como que distorcido, no espelho distorcido, mas um dia veremos, né? Ele vai falar isso face a face e tal. Então tudo que nós temos, as nossas percepções a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso propósito neste mundo, a respeito do próximo, estão invertidas, estão distorcidas, porque o pecado ele distorce essa realidade. Não sei quem é que gosta aí de assistir aqueles desenhos antigos, não tão antigos, não, que eu não sou tão antigo assim, né? Mas aquele desenho a Liga da Justiça. Aí tinha lá a Liga da Justiça e tinha, obviamente, a Legião do Mal, né? Que sempre tem, a Batalha do Bem e do Mal,
temática muito boa para filmes e desenhos. Mas aí tinha um inimigo lá, um vilão, que poucas pessoas percebem, ou até sabem dele. É o Bizarro. Não sei se vocês já viram o tal chamado Bizarro. Quem era o Bizarro? Bizarro não era nada mais, nada menos do que o Superman todo distorcido. A cara era toda torta, era um negócio meio estranho. É mais ou menos assim que o pecado acontece. O pecado é a distorção do humano, distorção do sagrado, a distorção do outro. Então nós temos aí essa visão completamente contrária, não tão contrária, mas distorcida da realidade da nossa vida com Deus, de nossa relação com Deus e conosco e com o próximo. Então, pecado é isso. Se pudéssemos resumir, definir, não dá para fazer isso, porque são conceitos teológicos muito mais arraigados, profundos, que a gente precisa explicar, ver textos, significado de palavras, e não é essa a nossa intenção hoje. Mas, de maneira geral, o pecado é uma realidade divergente, distorcida, que está em conflito com Deus ou com a vontade de Deus. Agora, como é que surge o pecado? Surge o pecado quando o homem então come da árvore do bem e do mal, tá? Deixa eu explicar aqui. Não era maçã, tá bom, gente? Para não ter dúvida, não era maçã. Esse negócio de maçã, ele vai surgir lá na Idade Média, tá? Que a palavra maçã em latim é muito parecido com a palavra mal, ok? Aí então fizeram essa associação meio doida aí que o povo faz, né? Sempre faz. E aí ficou a maçã, passou na história e todo mundo ficou falando maçã, mas não há nenhum disso. A Bíblia diz que é um fruto, alguma coisa que estava ali e que estava ali para que o homem pudesse ser fiel. Simples assim. Não há fidelidade se não há risco à fidelidade. Ok? Não há fidelidade se não há liberdade. É óbvio isso. Não há lealdade se não há liberdade. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é, em certa análise, uma das maiores provas de como Deus conceitua o amor. Como Ele entende o que é amar. Amar é dar o outro direito de não ser teu, não viver para ti, mas que ele escolha isso e que ele viva porque quer. Nós chamamos de livre-arbítrio, uma característica fundamental de que Deus comunicou com nós, um dos seus atributos que Ele comunicou com nós, tá? Por isso que é impossível ter uma vida com Deus e não ser livre nesse ponto, nesse aspecto, ok? Porque Deus conceitua relacionamento, amor com liberdade, eles estão associados. Mas vamos lá. Por que cargas d'água, uma simples fruta, se tornou um mal tão grande? Na verdade, a fruta em si, ela não tem nada de mal. O que está por trás é um paradigma. Deixa eu falar o que é paradigma. Paradigma nada mais é do que referências conceituais sobre as coisas, uma referência sobre algo. Então o homem não tinha outra referência do que era bom ou do que era o bem e o mal, por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha outra referência a não ser, qual era a referência dele? Qual era o paradigma dele? O que Deus disse. Esse era o paradigma. O paradigma do homem era a palavra de Deus. O
O pecado é nada mais uma mudança de paradigma, uma inversão desse paradigma. Há uma inversão do paradigma. Isso que é a coisa ruim em si, o mal em si. O mal em si não é que o homem comeu uma fruta, comeu uma fruta, tem muita gente que associa até com sexo isso. Mas não é isso. O mal está na inversão de um paradigma. Quem conceituava bom e mal era Deus. Deus dizia, isso é bom, isso é mal. E o homem apenas seguia esses critérios de Deus. A palavra de Deus. Quando o homem, então, se aventura em dar ouvidos à sugestão da serpente que está no texto, ele então agora passa a ter um novo paradigma a respeito de bem e mal. O paradigma de bem e mal é ele mesmo, o próprio homem passa a ele definir o que é bom e mal. Tanto que o texto diz que Eva, depois que ela é sugerida, o texto diz que ela vê que a árvore é boa. Ela conceitua a árvore como boa. Ela conceitua a árvore como agradável, desejável. Ok? É possível que ela tenha vivido, séculos. Não sei, não dá para conceituar tempo. Nesse momento da Bíblia não tem como conceituar tempo, tá? Definir tempo. Mas eu poderia ter passado anos, séculos, ali naquele lugar, vendo aquela árvore, passando por perto daquela árvore, e aquilo não ter nenhum efeito sobre si. No momento em que ela começa a avaliar o que é bom e o que é mal, no sentido moral, que é não no sentido ao paladar, né, que é bom, que é gostoso, não é isso, mas no sentido moral, tá? O que é certo e errado. Lembra que nós falamos de como experimentamos a Deus, e falamos que isso é uma coisa interessante, que é o certo, né? Deus é um paradigma do certo. Então, aqui esse paradigma do certo passa a ser eles passam a ser o paradigma do certo, eles passam a ser a referência para si mesmos. E aí nós vemos que o que acontece? Toda vez que o homem se torna referência para si mesmo a respeito de moral, ele tende a atrocidades absurdas que ao longo da história nós testemunhamos. Nós vemos, em nome de uma moral, de uma limpeza, coisas absurdas acontecerem, genocídios acontecerem, em nome de uma moral em que o homem é a própria referência. Ok? Me fugiu, não sei se é Blaise Pascal, sei lá, que é um filósofo que ele dizia que a importância da existência de Deus é que ele é a referência do bem e do mal. Sem a existência de Deus, nós não teríamos o paradigma do mal e, obviamente, a consequência disso. Ok? Então, nós temos aí esse paradigma que é mudado. O problema todo foi esse. O problema não foi comer uma fruta simplesmente. Olha como Deus também, hein? É melindroso. Comer uma frutinha já ficou assim, não é isso. O paradigma de bem e mal, que era seguido pelo homem, pela palavra de Deus, Deus dizia o que era bom, o que era ruim, agora já não era mais pela palavra de Deus, era pela experiência do próprio homem. E aí, obviamente, o homem experimenta o mal moral, vamos dizer assim. E aí, qual foi a consequência? Deus já tinha antecipado, Deus tinha dado spoilers do que vai acontecer se você fizer isso, hein? Vai morrer, sabe? E aí não é só apenas um paradigma de bem e mal, no sentido moral,
mas é um paradigma do amor. O amor, ele busca antecipar para que o outro não sofra, né? E Deus tentou antecipar, dar informações. Olha, não faça isso. No dia que você fizer isso, você vai morrer. Eu já expliquei um pouquinho por que a presença dessa árvore. Depois, se você chegou agora, volta o vídeo que você vai saber. Nós falamos sobre isso. Mas então, o paradigma do bem e do mal é mudado. Agora o homem experimenta a morte como consequência. Por quê? No dia em que comeres dela, Deus tinha dito, você vai morrer. E aí, o homem realmente morre naquele momento. No momento em que ele come da árvore do bem e do mal, o homem experimenta a morte. A morte em todos os aspectos, que é o rompimento do homem naqueles relacionamentos que eu falei anteriormente, os 3 relacionamentos do homem, com Deus, com ele mesmo e com o próximo. E aí nós temos a experiência da morte física, ela passa a existir. A corrupção do corpo passa a existir. O homem é agora vítima de uma característica que até então não existia, que era a finitude da sua vida. O homem estava ali vivendo sem nenhuma preocupação, ok? Não havia morte. Agora a morte física é uma realidade. Você vê no versículos 12 e 13 desse texto que nós lemos que... Não, desculpa, 9. Não, 12, 13, 19, desculpe. 12, porque minha anotação está meio confusa, como eu sempre faço. No 19 vai dizer que o homem virou pó, volta a ser pó. É uma consequência, você vai voltar a ser pó, ok? É o que acontece. Mais cedo ou mais tarde o homem vira pó, se degrada, vira um com a terra, se torna um só. Até os ossos, com o tempo, ele vai ruir e vai virar pó, ok? Essa é uma consequência, a morte física. Mas temos a morte social afetiva, que é os versículos 12 e 13, que era o que eu queria falar. A morte social acontece imediatamente também. Então acontece a morte física como uma possibilidade, depois a morte, deixa eu colocar aqui, morte física, no versículo 19, tá? Vamos virar pó. A morte social, versículos 12 e 13, se não me engano, 12 e 13. Então aí a morte social, versículo 12 e 13, isso diz que o homem, então, ele experimenta um conflito nos relacionamentos. Quando nós vemos Deus questiona o homem, e aí Deus questiona o homem porque o homem fala que estava nu e tal. Deus fala, ok, mas o que aconteceu? Aí fala, foi a mulher. Ou seja, culpa o outro, culpabilizar o outro. Imagino como ela talvez falou, como é que é esse negócio? Aquele sentimento, sentimento de defesa, não tem? Não tem sentimento de defesa que você e eu temos? Quando alguém fala alguma coisa, não, assim não. Às vezes até que foi nós, mas a gente fica justificando. Tá aí, é uma resposta do pecado, é uma consequência do pecado, é morte social. Os relacionamentos começam a ser difíceis, complicados. As pessoas, elas se relacionam via violência. A violência é a mediação dos relacionamentos, a tentativa de imposição de sua vontade, ou ficar num conflito, num eterno conflito de desejos, num eterno conflito de responsabilidades. É isso aí, a morte social acontece. Até então não havia isso. Não havia conflito de papéis, não havia conflito de responsabilidade. Então ninguém precisava culpar ninguém. Adão e Eva não se culpavam um ao outro, não justificavam suas
seus rompantes emocionais, né, no outro. Então isso é uma consequência do pecado. Aí nós temos a terceira tipo de morte, morte existencial. A morte do ser. Nós vemos isso nos versículos 10. Versículo 10 nós vemos que Deus vai procurar o homem. Cadê você, ser humano? Aí Adão aparece. Rapaz, eu estava com medo, eu vi você andando aqui, fiquei com medo, me escondi. Medo? Como assim medo? Medo não era uma experiência humana naquele momento. Não havia necessidade de medo, porque não. O que é o medo? Medo é uma resposta orgânica do corpo para algo, para uma possível ameaça. É assim que o medo funciona. Esse é o mecanismo do medo. Obviamente é um mecanismo que até certo ponto é saudável para nós hoje, né? Que a gente pode atentar e preservar a si mesmo, mas a realidade do medo num contexto onde não há risco, não fazia nenhum sentido, ok? Então o homem experimenta a fragmentação de si, ele experimenta a angústia, ele experimenta o medo, ele experimenta as percepções radicalmente contrárias a si mesmo. O homem passa a ser incoerente, o homem passa a desejar fazer algo e não conseguir fazer. Romanos 7,15 vai falar, a tentar fazer o bem, mas não consegue, e ele vive nesse conflito consigo mesmo. Então há esse rompimento consigo mesmo, né? Porque lembra, o pecado rompe os relacionamentos, os principais relacionamentos que o homem tem. E aí nós temos também a morte ecológica. Nós vemos que a terra passa a ser maldita, está sob júdice. Então nós temos uma série de coisas que vão ocorrendo ao longo desse episódio. E obviamente a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Nós vemos lá no versículo 23 e 24, Deus fala assim, o texto diz: expulsou o Senhor o ser humano do Éden e fez que lavrasse a terra, baniu, expulsou, são expressões do texto. Deus expulsou, baniu. Então nada mais, nada menos do que a morte espiritual é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus, no sentido de que Deus agora não está comunicando com o homem como antes, tá? O homem sai da presença de Deus, sai da presença de Deus. Isso é a morte espiritual. A morte espiritual é não estar e não experimentar a presença de Deus. É isso que ocorre a partir desse momento, quando o paradigma de bem e mal não é mais a palavra de Deus, mas é o próprio homem. São as suas próprias experiências, o seu experimentar. Então eu experimento e vou dizer, isso é bom, isso é mal, isso é ruim do ponto de vista moral, isso não é do ponto de vista moral. E a gente vê que isso é um problema seríssimo, porque fica relativizado, o mal fica relativizado, ele fica justificado, ao ponto de uma instituição religiosa, a cristandade na Idade Média, enviar tropas para matar pessoas, crianças, mulheres inocentes, e achar que isso é justificável, compreende? Por quê? Porque o paradigma de bem e mal agora já não é a palavra de Deus. O paradigma de bem e mal é o próprio homem, está relativo ao homem, está relativo a um governo. E a gente tem visto isso acontecendo ao longo da história. As pessoas fazem coisas, atrocidades absurdas, e não há nenhum tipo de sentimento ruim, não há nenhum tipo de ressentimento, simplesmente acham que é para fazer, né? Talvez um exemplo mais próximo nosso são os nossos queridos políticos, que simplesmente roubam dinheiro público e acham que é isso mesmo, que não tem nenhum problema, ok? Isso é o que? É o paradigma de bem e de mal
é trazido a experiência humana. A experiência humana, ela que vai determinar o bem e o mal. Isso é bom, isso é mal. E obviamente é muito relativo, depende da solidez moral de alguém. Se a pessoa tem uma solidez moral e ética, ela poderá apontar caminhos de bem e mal de maneira mais aceitável. Se não, se for um psicopata, um louco, um pervertido, né? Não é uma pessoa que faz sexo com criança, tá entendendo? O conceito de bem e mal está na sua experiência, não está mais na palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. O pecado era isso, uma mudança de paradigma, uma troca de paradigma, uma troca de referência. Isso que significa a palavra paradigma, referência conceitual. Então agora o homem, ele conceitua o pecado conceitua o mal, o bom e o bem, a partir da sua experiência, não a partir da palavra de Deus. Basicamente é isso que é o pecado, isso que Gênesis vai apresentar para a gente. Mas nós temos também como o pecado ele se dá, né? Qual o processo do pecado? O processo do pecado você vai achar lá em Tiago. Você vai achar isso lá no livro de Tiago. Então, a consequência do pecado. Como é que o pecado se dá? Tiago apresenta o passo a passo do pecado. Vamos abrir Tiago aí, acho que, se não me engano, capítulo 1 de Tiago, para a gente tentar avançar aqui, tá bom? Eu nem sei que horas é agora, não estou conseguindo nem ver a hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. 9h50. Ok. Então Tiago ele vai falar agora de como o pecado se dá, né? Claro que a Bíblia inteira vai falar de pecado. Bom, gente, ele vai falar de como o pecado ele vai se envolver, se desenvolver. Então, o processo do pecado, Tiago vai falar no capítulo 1 dele, ele vai dizer assim, versículo 13, 14, especialmente no 14 e 15, ele diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, sendo por ele iludido. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, nasce o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, ele fala aí as empresas vão dizer fluxograma. O fluxograma do pecado é o seguinte: o desejo que nasce no coração, e esse desejo é satisfeito, obviamente vira uma ação prática, uma atitude na realidade, uma ação da pessoa. Essa ação da pessoa, ela consumada, então gera a morte. Esse é o fluxograma. Desejo, que é tentação, desejo, tentação, ceder à tentação, vira ato pecaminoso, que é a ação do pecado, e a consequência é a morte. Ok? Esse é o fluxograma do pecado, que Tiago vai mostrar como é que ele se desenvolve. Tá? Mas talvez a pergunta que é mais importante, que a gente deveria fazer, e eu gostaria de a gente responder aqui, bem superficialmente, já está dando quase 10 horas, então a gente vai ser bem objetivo. Como nós superamos o pecado? Isso é um ponto. A gente precisa entender que o pecado é a separação completa com Deus. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdos seus ouvidos, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. São as vossas iniquidades que o impedem de ter um relacionamento agradável, um relacionamento saudável com você. Está lá no texto de Isaías 59, 1 e 2, se eu não me engano, né? Então, o pecado, ele é uma responsabilidade pessoal. A gente vê isso lá em Romanos 14, 12. Ele vai dizer que cada um dará conta de si mesmo. Então, Deus responsabiliza o homem de maneira pessoal, ok? Mas, apesar de Deus
responsabilizar o homem, cada um por seu próprio pecado. Eu acho que Jeremias vai dizer isso. Os pais não comeram frutas verdes e os filhos ficaram com os dentes desbotados. Cada um dará conta de si mesmo. Ok? Isso corrobora com o texto de Romanos que nós falamos aí, 14, 12. Mas apesar do pecado ser uma responsabilidade do pecador, cada um vai ser julgado pelo seu próprio pecado, pela forma que referendou a vida, referendou o bem e o mal, que é esse que é o paradigma, né? O pecado. Ele só pode ser vencido pela comunidade, tá? Pecado só pode ser vencido em comunidade. Ok. Não há fórmula mágica para se vencer o pecado. Se eu não me engano, eu vou até achar aqui o texto, que é Colossenses, eu não sei se é o 3. Eu não anotei esse texto, não sei porquê. Se tivesse anotado era só falar aqui para vocês, né? Mas é Colossenses, que eu achei tão muito interessante, né, desse versículo de Colossenses. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não sei se é 1, será que é 1? Não, Filipenses aqui, tá vendo? Colossenses. Ok, vamos lá. Colossenses 2. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Paulo vai dizer da relação com Deus por meio de Cristo como instrumento de vencer o pecado. Ele diz assim no versículo 22 e 23, olha que interessante, diz assim: todas essas regras, quais regras? Versículo 21 vai dizer: não toque. Okay? Todas essas regras, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça assim, não faça assado, estão destinadas a desaparecer com o uso, ou seja, ela perde o seu efeito com o tempo. Isso que Paulo está dizendo. Pois se baseia em ordenanças e ensinos humanos. Então, quando eu falo assim, gente, quer se livrar de uma tentação, de alguma situação que você está envolvendo, faça isso, 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 aquilo. Não funciona assim. Da individualidade não funciona. Ele diz assim: esses regulamentos têm de fato até aparência de sabedoria, parece que dá certo, parece ser religioso, parece ser espiritual, mas não é até rígido para com o corpo. Tem na Idade Média que as pessoas se batiam, se cortavam, porque tinham desejo por alguém, por uma mulher, sei lá. O cara ia lá e se chicoteava, se cortava. Ele vai dizer que isso parece até bom, mas não tem valor algum para refrear as paixões. Paulo vai dizer. Então, só se vence o pecado de fato na comunidade. Agora, como podemos vencer o pecado na comunidade? Vamos falar de alguns pontos aqui. Primeiro ponto: conseguimos vencer o pecado na comunidade quando nós praticamos os mandamentos recíprocos. Lembra que eu falei de mandamentos recíprocos há algum tempo atrás? Mandamentos recíprocos. O que são mandamentos recíprocos? O que são mandamentos recíprocos? Mandamentos recíprocos são ordenanças bíblicas que só podem ser obedecidas no outro. Eu só posso obedecer no outro. Então, por exemplo, nós temos alguns. Colossenses 3,13. Perdoe uns aos outros, suportem uns aos outros. Eu só posso praticar o perdão com o outro. Eu só posso suportar o outro. Confessar os pecados e orar uns pelos outros. Tiago 5,16. Então,
são mandamentos que eu só consigo obedecê-los se eu fizer isso com outra pessoa. É isso que é um mandamento recíproco. E a outra pessoa comigo, obviamente. Efésios 5:21, sujeitos uns aos outros. 2 Coríntios 13:12, saudai-vos uns aos outros, que também é um mandamento, saudai-vos uns aos outros. Efésios 4:2 e 3, suportem-se uns aos outros. João 13:14, lavem-se uns aos outros. Jesus diz isso, né? Lavar-se uns aos outros, cuidar da pureza do outro, okay? Se colocar à disposição para servir um ao outro. Então, primeiro ponto, só se pode vencer o pecado em comunidade. Como? Obedecendo os mandamentos recíprocos. Uma pessoa que se isolar num monte, se isolar num mosteiro para vencer um desejo pecaminoso, ele não conseguirá vencê-lo. Ele não conseguirá vencer o pecado lá. Ok? Não é possível. O pecado sempre dominará, porque é o paradigma de bem e mal que a pessoa tem sobre si, sobre as suas experiências. Por isso que tem coisas que parecem serem positivas, mas não são. A gente acha assim, não, mas eu fiz com as melhores intenções. Eu sei, pode até ser, mas não é o caminho correto. Todas as vezes que nós fugimos da comunidade, porque eu digo, o pecado é o caminho do isolamento. O que o homem e a mulher fizeram quando pecaram? Se esconderam. O que acontece quando alguém comete algum pecado? Faz o quê? Se esconde. Não é assim? Não fala, só fala quando a coisa explodiu, quando não tem mais jeito, todo mundo já sabe. Não é assim que se faz as coisas? Assim que acontece? Então, quando nós buscamos o caminho do isolamento, nós nunca, jamais venceremos o pecado. O pecado só pode ser vencido na comunidade, na comunhão, no compartilhar. Por isso que os mandamentos recíprocos, eles são fundamentais para que a gente vença o pecado. Ok? Suporte uns aos outros, ore pelos outros, confesse uns aos outros, sujeitem uns aos outros, saúdam uns aos outros, lavem-se uns aos outros. E tem outros também. Nós já tivemos um estudo da Escola Bíblica durante alguns domingos só sobre os mandamentos recíprocos. Mas, se nós não colocarmos em prática os mandamentos recíprocos, não conseguimos vencer o nosso pecado, nem ajudar o outro a vencer o seu próprio pecado. Ok? Porque o pecado só se vence em comunidade. Efésios 6, quando Paulo vai falar da batalha espiritual, a luta contra as hostes espirituais, ele vai falar uma série de armaduras, de detalhes da armadura, né? O escudo, a espada, capacete, peitoral, o cinto, a couraça, aquela coisa toda, tudo isso ele vai falar. E depois ele continua dizendo assim, e ore por nós, combata conosco em oração, para que a gente esteja firme. Então ele vai mostrar com clareza que só se vence junto, ok? Não se tem como vencer o pecado sozinho. Esse é um ponto, que esse é o caminho, esse é o truque usado pelo diabo nos seus instrumentos de tentação, que é o isolar o ser humano da comunidade, ok? Quando ele é isolado da comunidade, ele vai, então, se torna presa fácil. Quando ele peca, ele se isola da comunidade, achando que ele vai conseguir por méritos próprios superar. Paulo vai dizer lá em Colossenses 3 que isso não funciona. Não funciona. Parece até que é um bom caminho, mas não funciona. Só funciona por meio dos mandamentos recíprocos. Ok? Segunda coisa importante para vencer o pecado é a prática da tolerância. Tolerância é diferente, irmãos, de você simplesmente falar assim, não, tá bom, não tem jeito, não é isso. Romanos 15, 5, 6, Romanos 15, 5, 6, vamos ler aqui o texto.
Paulo vai falar disso, dessa importância de como a gente lidar com a fraqueza do outro, né? Ele vai falar, deixa eu achar aqui o versículo, que o vento está me atrapalhando. Ok. Aí ele vai dizer assim, ó, que Deus vos conceda perseverança e encorajamento, que não é fácil. Ele dê também disposição de pensar unanimemente, de acordo com Jesus, com a mesma convicção e uma só voz, glorifiquem ao Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos anteriores, no capítulo 15, vai dizer, vocês são fortes, devem suportar as fraquezas dos fracos. Versículo 1, não agradar a si mesmo, e que Deus te fortaleça para isso. Então, a necessidade da prática da tolerância. A prática da tolerância. As pessoas só são curadas, só superam o pecado se elas forem aceitas, acolhidas. Quer dizer que elas têm que viver a vida do jeito que tem que viver? Não, não é isso. A responsabilidade é pessoal, lembra? Nós falamos isso. O próprio texto de Romanos 14, 12 vai falar. A responsabilidade é pessoal, cada um precisa estar atento à sua responsabilidade. Mas só é possível vencer o pecado em comunidade. Portanto, devemos ter um espírito menos crítico. Compreende? Uma atitude mais misericordiosa. É a forma de vencermos o pecado em nós mesmos e ajudar o outro a vencer o pecado, as suas vulnerabilidades espirituais. Então, Paulo vai dizer aqui aos nossos irmãos, ó, que Deus te dê a vocês a perseverança, para que vocês pensem em uma única coisa, para que vocês tenham um só objetivo, para que vocês tenham uma só voz, e assim vocês possam glorificar a Deus, tendo uma atitude de tolerância, versículo 1, capítulo 15, para aqueles que estão vivendo de maneira mais débil a sua relação com Deus. Né? Gálatas 6, ele vai falar também do caminho da restauração, que é como vencer o pecado. Restauração. O que acontece quando as pessoas pecam na igreja? O que a gente faz? Exclusão, não é assim? Exclusão do rol de membros. Você está excomungado, excluído, essa é a ideia. Você não faz parte das comunidades santas. Obviamente o conceito de santo está completamente distorcido aí, né? Lembra que o pecado distorce a realidade? Distorce até os nossos conceitos sagrados. Tá? Então lá em Gálatas 6, versículo 1, Gálatas 6, versículo 1, deixa eu achar aqui só para me ler certinho para vocês. Paulo, tratando desse assunto também, vai dizer, irmãos, versículo 1, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, ou seja, qual a característica do espiritual? Olha aqui. Deveis restaurar a pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuide de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Então, há necessidade de restauração. Há necessidade de autoanálise de si. Ok? Você precisa ver que o pecado do outro não é ufa, graças a Deus que não fui eu. O pecado do outro é o seu potencial pecado. Isso a gente vê muito claramente. Existem grandes pregadores, homens de Deus maravilhosos. Acho que Jimmy Swaggart, não sei se já ouviram falar de Jimmy Swaggart. Ele era um grande pregador, uma pessoa tremenda. E tinha um outro pregador na época, muito conhecido também, e eles tinham programas teleevangelismos. E aí, gente, começa a ganhar fama, você sabe como é que são as pessoas, né? A síndrome de Lúcifer começa a bater lá no coração da pessoa, rapidinho. E aí, esse outro cometeu adultério. Aí o Jimmy Swaggart detonou o cara em rede pública, em televisão. Mas detonou o cara, porque tal, aquela coisa toda. Tempos depois, quem é que foi pego
num motel com a prostituta? Tim Swagger. Vocês estão entendendo? Não é possível, não se vence o pecado no outro e em si mesmo, se não houver o caminho da restauração, onde nós temos que ter, como Paulo vai dizer aqui, um olhar espiritual, que é o olhar para si mesmo, para ver que a fraqueza do outro também pode ser sua fraqueza. E assim é interessante quando nós vemos quando alguém erra na igreja, alguém peca ou cai, como aparece um monte de gente pedindo a cabeça. Aparece um monte de gente pedindo a cabeça. Não, mas porque a igreja é santa, mas porque não é nada. Você nem sabe qual é o conceito de santo na Bíblia. O conceito de santo na Bíblia não é o conceito católico de beatitude, não. O conceito de santo na Bíblia é separados, com um propósito. E um dos propósitos é restaurar o pecador, restaurar, reconciliar. Segundo os Coríntios vai dizer isso. Reconciliação, o ministério da reconciliação. Obviamente, se a pessoa não quer passar pela reconciliação, é um direito dela. E ela vive a sua vida do jeito que quiser. Mas nós precisamos sempre estar abertos à possibilidade da reconciliação. Só podemos vencer o pecado em comunidade, gente. Como? Praticando os mandamentos recíprocos, uma espécie de antídoto, é uma espécie de medidas protetivas. Se nós praticarmos os mandamentos recíprocos, dificilmente vamos cair num outro problema. Nós só falhamos porque não obedecemos os mandamentos recíprocos. E aí, obviamente, tolerância. Se não houver tolerância, se não houver a prática da tolerância, como Paulo vai dizer, vocês que estão mais firmes devem ser esse alicerce para os que estão mais fracos. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto é o caminho da restauração. Só se faz isso em comunidade. Só se faz isso em comunidade. Então nós vemos aí que esse aqui é o princípio bíblico de vencer o pecado. Paulo vai dizer qualquer outra atitude, por mais que possa parecer, lá no capítulo 2 de Colossenses, por mais que possa parecer espiritual, tem pouco efeito, porque ele reforça o pecado. Ele cria a privação, né? Se você quer fazer uma pessoa desejosa por algo, prive essa pessoa disso. Simplesmente assim. A autoprivação, em tempos estendidos, ela vai só ter como consequência o pecado novamente. Por isso que uma das coisas mais difíceis das pessoas superarem no vício de drogas é exatamente a questão da abstinência. A abstinência é dos maiores desafios. Por quê? Porque a pessoa começa a falar, não posso mexer com isso, não posso mexer com isso. Em vez de ele estar buscando um caminho diferente, ele busca o caminho da negação. Aí nega, só reforça. O desejo só aumenta. E uma vez que o desejo aumenta, a pessoa sequestrada pelo desejo, ela vai e comete o ato, gerou pecado, morte. É o fluxograma aí do pecado que Tiago vai apresentar para a gente. O caminho da destruição. E sempre o caminho da destruição é o caminho do segredo, do isolamento. O caminho da restauração é sempre a comunidade. Por isso, meu irmão, eu e você somos responsáveis uns pelos outros. Até certo ponto, é claro. A responsabilidade pessoal, Deus não tira. Tá? Mas como comunidade cristã, como membros desse corpo, somos responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos praticar os mandamentos recíprocos, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, saudar uns aos outros, né? Que é um mandamento que a gente esquece às vezes, né? O que é saudar? Desejar saúde, é isso que significa de saudar. Desejar saúde, desejar o bem para o outro.
se comunicar com o outro, ter uma atitude afetiva, receptiva um com o outro. Tem pessoas que não conversam na igreja. Ah, mas eu não tenho afinidade. Não conversa nem quer saber como a pessoa está. Não é assim que funciona. O mandamento recíproco pede que a gente faça isso. Lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Está disposto a cuidar das sujeiras uns dos outros. É isso aí mesmo. É incômodo mesmo. Mas é a forma de vencermos o pecado. De mantermos a nossa comunidade vencendo constantemente o pecado. Até aquele dia em que não haverá mais a presença do pecado, porque o pecado é um estado de coisas que vivemos. Nós estamos vivendo no estado de pecado. E a nossa realidade, lembra que eu falei realidade invertida, distorcida, ainda que acertemos em muitas coisas, elas ainda estão muito aquém. Estão muito aquém. Então nós devemos ter essa atitude de comunidade. Porque o pecado nada mais é do que o rompimento com a comunidade. Rompimento com os relacionamentos mais importantes. Com Deus, com o homem, com o próximo, consigo mesmo. Então esse rompimento do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo, é o pecado. O pecado faz isso. Por que a Trindade é santa? Porque eles vivem em comunhão. Eles não experimentam o rompimento do pecado. O pecado não rompe a comunhão deles. Eles estão imunes ao pecado exatamente por isso. Eles estão imunes ao pecado porque eles vivem em comunhão profunda, eterna, intensa. Então é a comunidade que vence o pecado. Por isso que o pecado não pode atingir a Deus. Não pode atingir a Deus. Então, ofende a Deus, ok, ofende a Deus, mas não atinge a sua natureza. Ok? O pecado atinge a nossa natureza. Porque nós estamos vivendo sobre esse estado, e além do mais, porque falhamos miseravelmente na nossa experiência de comunidade, inclusive com Deus. Jesus vai dizer que no final das coisas, para que nós sejamos um com o Pai, assim como Ele é, a comunhão intensa com Deus. Quando nós chegarmos a essa comunhão intensa com Deus lá no céu, que é possível isso lá no céu, acabou o pecado, não tem mais efeito. Ele não tem mais campo para nascer, não tem mais espaço. Ok? Lá no céu vai ser possível isso. Por isso que no céu não vai haver pecado, porque vai haver comunhão. A comunhão no sentido pleno de comunhão. Aqui nós temos comunhão em parte. Lembra que eu falei do espelho que Paulo dizia? Era distorcido. A realidade é distorcida, não é completa. Neste mundo ela é em parte. Paulo vai dizer, em parte conhecemos, em parte. Então ela é em parte. Ainda que tenhamos experiência de comunidade com Deus e com os irmãos, ainda será em parte. A comunhão verdadeira e plena só é na eternidade. Então, como vencemos o pecado, irmãos? Vencemos o pecado pelo meio da comunidade, praticando os mandamentos recíprocos, que servem de antídoto, de vacina, praticando a tolerância, consigo mesmo também. Existem pessoas que exigem demais de si mesmas. Lembra que a distorção da relação consigo mesmo também existe. Pessoas que exigem muito de si mesmas. Tolerância com o próximo, nossos irmãos. E o caminho da restauração. Não é o caminho do abandono, não é o caminho da exclusão. Exclusão é um instrumento que nós usamos, é claro, está na Bíblia. Tem coisas que estão na Bíblia, meus irmãos, que não é o plano número 1, não. Se você ler esse próprio texto, isso aqui é Mateus 18, que Jesus vai falar, Mateus 16, me fugiu agora, Jesus vai falar do processo de exclusão,
Ele disse assim, vai lá com seu irmão, tenta convencer ele primeiro. Depois não conseguiu, leve mais um ou dois, tenta convencer ele primeiro. Se você convencer, ganhou seu irmão. Ele vai dizer isso. Se você vir o seu irmão numa falta e você chegar e corrigi-lo, praticar o mandamento recíproco, que é exortar um ao outro, admoestar um ao outro, que também é um mandamento, se você praticar isso e ele obedecer você, acabou. Acabou. Venceu, superou. É isso que Jesus vai ensinar. Então, a exclusão, ela não é a primeira opção. Ela é a medida extrema quando todas as outras tentativas forem esgotadas. Ok? Então, a Bíblia às vezes apresenta, por exemplo, divórcio na Bíblia também apresenta como uma opção extrema, não é o desejo. Às vezes Deus não é o desejo de Deus, é a permissão, é um lado extremo, chegou no ponto que eles vão fazer isso, porque de certa forma a exclusão é um divórcio da comunidade, mas isso só acontece em extremo. Por isso que podemos vencer o pecado, podemos. Nós só vencemos o pecado na comunidade. E o pecado que nós apontamos aí, ele tem efeitos danosos, ele produz a morte. Ele é o destruidor da comunidade. É muito claro isso. Você quer quebrar a comunhão de uma igreja? Você permita que, ao descuidar daquilo que nós falamos, os mandamentos recíprocos, principalmente os mandamentos recíprocos, acontece alguma coisa. Aí você vê as pessoas se dividem. Nós, como igreja, já experimentamos isso. As pessoas se dividem, começam a desconfiar umas das outras, começam a agredir verbalmente umas às outras, se distanciam umas das outras. Não é assim? O pecado é destruidor da comunidade. Por isso que nós devemos praticar ferrenhamente os mandamentos recíprocos. E aí sim, aí nós conseguimos vencê-lo e superá-lo. Tá bom? Não era intenção nenhuma esgotar nada sobre o pecado hoje, tá, gente? Nós temos muitas outras informações e métodos, metodologias de superar o pecado. Nós chamamos de discipulado, né? Discipulado na comunidade. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Você saber o que é o pecado, como a consequência dele, que é a morte, quais são os aspectos da morte, nós falamos, e principalmente o mais importante, como vencê-lo, que é em comunidade. Só se vence em comunidade. Sozinho não se vence, ok? Usando estratégias de negação, não se vence. Só se vence com proatividade, com indo em direção ao outro, tanto para confessar como para perdoar, indo na direção ao outro para restaurar, ajudando, auxiliando uns aos outros nas batalhas que nós temos conosco mesmo, às vezes, e nos relacionamentos que são, ao mesmo tempo, grande fonte de prazer, mas também grande fonte de frustração, porque em muitos momentos nós não praticamos os mandamentos recíprocos. Espero que isso possa ajudar os irmãos, essa pequena lição. Não tem como responder perguntas, eu não estou acessando as mensagens dos irmãos aqui, tá bom? Os irmãos que tiverem qualquer outra sugestão, podem passar. Eu já falei no início do vídeo sobre temas ou sobre metodologia que nós poderíamos utilizar. Lembro que nós estamos num tempo de experiência, nós não sabemos nem como fazer, tá, irmãos? Então, lá no seminário e na nossa vida como igreja, não tinha lá como exercer o ministério em pandemia, não tinha, tá bom? Então nós estamos aprendendo, os irmãos podem compartilhar com suas experiências, nós vamos ouvir, ver quais são as melhores opções e ver como nós podemos fazer para atender todos da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não tem nem como dizer quem são as pessoas, só alguns que eu estou vendo aqui as imagens, mas eu não consigo ver todos os outros
Já tentei aqui, mas eu não consegui, tá, irmãos? Nós temos 12 pessoas acompanhando, 12 perfis. Provavelmente tem mais gente, né? Mas nós temos 12 perfis. Quero agradecer a presença de todos vocês, pedir que o Senhor continue nos abençoando. Quero reforçar os irmãos, pedir que os irmãos acompanhem as lives. Eu estou vendo alguns irmãos postando mensagens durante as lives. Eu sei que o vídeo você pode assistir depois, não tem problema nenhum, mas é importante que você participe também, esteja junto conosco, porque se o culto estivesse funcionando, você não estaria aqui com a gente? Não seria o nosso momento? Então participe das lives do culto, das lives das mensagens da Escola Bíblica, tá bom? E estamos aí abertos a sugestões para melhorar. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a todos, Deus possa guardá-los e cuidar de cada um de vocês nesse tempo tão difícil que a gente espera que termine o quanto antes. Fiquem na paz do Senhor Jesus, fiquem guardados por Ele, tenham um ótimo domingo na presença do Senhor.